Beleza, está gravando aqui. Boa tarde novamente, né, dando continuidade. Então, como eu estava falando, nós já estamos no nosso quarto encontro, né, sobre iteração. É necessário que a gente se exponha, né, e não tenha medo, viu, Alisson, de errar, de enfrentar, da paz. Esses pequenos cenáriozinhos simples mesmo, que são aparentemente simples, né, porque como o Alisson falou agora há pouco, antes de iniciar a gravação, todos nós temos bastante dificuldade quando a gente entra em algo novo e pensar de forma abstrata, né, que é você elaborar um modelo, que é isso que a programação é, você elabora um modelo para ser aplicado em diversos cenários. Então, eu chamo a atenção a vocês, peço que vocês sempre leiam, né, o livro novamente, dá uma olhadazinha lá no capítulo, é importante que vocês façam isso, porque às vezes na próxima leitura que você vai fazer, aí você pega um ponto novo, Então, do ponto de vista de conteúdo, de estudo, é bem pouquinho, né? Se vocês observarem, a gente consegue ler o capítulo inteiro em alguns minutos, né? Muito rapidamente a gente consegue dar conta dele. E aí o que está valendo mesmo é a gente se expor aos cenários, por isso que a gente tem esse conjunto muito grande de pequenos cenários, que é para a gente se acostumar e dominar essa pequena ferramenta, que elas, né, à medida que a gente for ficando independente e fluente nelas, a gente vai avançando, e vocês já devem, como eu tenho falando desde a aula passada, abrir os olhos para o mercado de trabalho sim, né? É importante que vocês cheguem ao bloco 3 do curso já prontos para trabalhar numa empresa. Esse é um cenário ideal para mim, é que ao final do bloco 3, já no último mês, vocês já estejam prontos para entrar numa equipe aí qualquer de desenvolvimento de uma empresa, tá bom? Então, para isso, é importante que vocês dominem essas pequenas ferramentas, né, as condições, as repetições, as estruturas de dados, orientação a objeto no próximo bloco, noções de banco de dados, tudo isso é necessário. Minha tela está aparecendo aí para vocês, né? Eu peço que vocês fiquem bastante atentos a esse slide 16, né? O link dos slides eu mandei para vocês lá. E ao slide 5, né? Que é para você sempre lembrar e ter essa imagem maior do que a gente está fazendo. Poxa, mas o que é essa estrutura de repetição? O que é o while? Isso é uma condição, né? Como o Lucas falou na aula passada. Como que eu encaixo isso? Aos poucos, você vai treinando, e você vai, como é que eu digo para você, tornando isso fluente. Tornar fluente é quando aquilo fica transparente para você, ao ponto de você não raciocinar mais muito sobre a estrutura, mas só no nível maior do problema em si, né? E não mais do while, tá bom? É importante fazer isso. Não tem mais conteúdo para a gente relatar, explicar aqui, e nesse formato de aula é mais interessante que o aluno estude e que o professor seja mais um facilitador, tudo bem? Então eu gostaria que vocês se manifestassem aí quais são os principais pontos, pode ser do ponto de vista de uma questão, para a gente chamar um coleguinha para esclarecer, ou eu mesmo tentar fazer aqui, ou então uma outra explicação sobre um ponto qualquer do que a gente viu até agora, né? Não precisa necessariamente ser do while, porque vocês, obviamente, devem ter percebido que as questões que nós estamos fazendo, elas exigem condicionais, elas exigem modularização, elas exigem bastante coisa, tá bom? Então, quem tiver alguma dúvida, por favor, abra o microfone, ou então mande aí no chat, tá bom? Pode chamar aí a qualquer hora, enquanto isso eu vou dar uma passeada aqui nas questões, só para fazer um panorama aqui para a gente, tá? Como eu disse para vocês, a estrutura de repetição while é uma estrutura condicional, né? A diferença dela para o if é que as instruções que ficam condicionadas a uma determinada expressão booleana, elas serão executadas muito provavelmente mais de uma vez, ou iteradas vezes, né? A grande diferença do if para o while é esse. Professor, quando é if e quando é while? É o contexto do problema que vai dizer para a gente. Você vai fazer o seguinte, um problema que é simplesmente para verificar se o professor vai ou não se encaixar num determinado critério baseado em idade. Então, você pede a idade e faz a pergunta, a idade é maior ou menor que determinados valores de referência? Se isso for verdade, faça aquilo. Se é só uma pessoa, um só professor, então é um if, é uma simples condição. A diferença da estrutura condicional while
é que a pergunta pode ser a mesma, mas o contexto do problema diz que você deve fazer aquilo, ou pelo menos você, quando aplicou o pensamento computacional, que está resumido junto com dicas aqui do professor no slide 16, quando você pega num contexto fora de computação, ou pelo menos fora de computador, né, porque computação não é necessariamente computador, e você olha e vê, poxa, eu preciso fazer esse passo aqui algumas vezes, mas depende se determinada condição me autorizar, e a cada vez que eu fizesse, ela continua me autorizando a continuar, tá bom? Então, olhando aqui, obviamente, as questões, o cenário de treino tem que começar devagarinho, né? E não tem coisa difícil aqui no IELTS a ponto de ficar muito complexo, né? A questão é mais de você dominar o IELTS. Então, antes de você até de completar a questão ou de fazer mais coisas, é importante que você tenha domínio do IELTS. Para você ter domínio do IELTS, é necessário que você tenha domínio, primeiro, da tabela verdade, né? Isso que você compreenda o que são as expressões booleanas nossas, que são construídas com os operadores, principalmente com os operadores relacionais, então dá uma olhada lá nos operadores relacionais e nos operadores lógicos, né? Os operadores relacionais são aqueles que você pega dois dados e coloca lado a lado e compara-os, né? Se são iguais, se um é maior, se um é menor, se são diferentes. Esses são os quatro principais operadores relacionais. E de acordo com a tabela verdade, que vocês já tem isso na cabeça, né? A tabela verdade, todas as crianças, sei lá, acima de 6 anos, ela já compreende o que é a tabela verdade, o que são coisas que precisam de 2 autorizações para que você possa fazer, ou coisas que têm 2 possibilidades de autorização e apenas uma delas é suficiente para você avançar. Essas são as principais, né? Que é o AND e o OR, ou que é o I ou o OU, que autoriza você fazer alguma coisa, caso as 2 sejam verdades, ou pelo menos uma delas seja verdade, que é o OU. Então, o while depende muito dessa percepção de construção, de você olhar para você e ver, cara, eu entendo isso, eu compreendo, eu preciso de 2 autorizações, faz tempo que eu penso assim. Então, como é que eu materializo esse determinado cenário? Basta fazer o quê? Tá bom? Aí você olha depois na linguagem de programação, que no caso é Python ou JavaScript, outra linguagem que você escolheu, e aplica, tá bom? Então, veja só, cenários de contagem, que são os cenários mais comuns, quando a gente trata de repetição, em programação, na maioria dos casos, são cenários de contagem. Como assim? É uma quantidade de repetição que vai acontecer, né? A gente vai ter 10 vezes, ou 10 alunos, ou N bois que serão cadastrados, 300 famílias que serão cadastradas, ou criar uma sequência de 1 até N, criar uma sequência de um limite inferior até um limite superior, isso é contagem. Como é que você domina uma contagem por meio de uma expressão booleana? Ah, beleza, eu preciso ter um controle de onde eu estou e até onde eu desejo chegar. Enquanto o local que eu estiver, que é o contador, for inferior a onde eu quero chegar, eu posso continuar avançando e subindo também o meu ponteiro. Ou o contrário, né? Ou o contrário. Se você olhar aqui, por exemplo, a questão número 5, né? Leia um número e escreva o seu fatorial. Deixa eu abrir aqui uma nota bem simples, só para eu escrever. Vou abrir aqui uma nota em branco. Beleza, a gente sabe que o fatorial, pelo menos se você não souber, você abre o Google, né? E rapidamente. O fatorial de um número qualquer, por exemplo, o número 5, significa o resultado, né, que é o produto dos números de 5 até chegar no 1, ou pelo menos até o 2, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, o fatorial de 5 é 5 vezes o número anterior, 5 vezes 3. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom aqui. Quando eu faço esse zoom, aparece aí para vocês? O zoom fica mesmo assim, mais pertinho, só para eu saber se compensa eu ficar fazendo? Parece, professor. Perfeito. Ok, deixa eu botar aqui no notas novamente. Então, o fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Me parece que o fatorial de 5 é 120, é isso? Deixa eu ver, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, um elemento neutro da multiplicação é 120. Então, o fatorial de um número é eu
realizar uma espécie de contagem ao contrário, né? Uma contagem decrescente, do número até o 1, ou então do número até o 2. E eu vou acumulando, né, a cada passo, esse produto parcial. Perfeito? Então, o fatorial de 7 é eu começar um contador em 7 e decrescendo ele para 6, depois para 5, depois para 4, depois para 3, para 2 e para 1, não é isso? E aí você vai encontrar o valor lá do fatorial de 7. Aí você descobre o padrão, né? Lembra lá das etapas lá do slide, você descobre o padrão. Beleza, eu posso fazer tanto do 7 até o 1, quanto do 1 até o 7. É, mais uma vez, um exercício de acúmulo, né? De acúmulo não, de avanço de ponteiro, vamos dizer assim, numa timeline, começa num lugar e a trajetória é tranquila, né? Deixa eu fazer essa aqui de fatorial, enquanto alguém posta aí uma dúvida, tá? Os códigos da semana passada estão lá no GitHub, viu, gente? Deixa eu dar um close all aqui. Capítulo 7, interação. Aí você não precisa ter medo, tá bom? Não precisa ter medo. Fábio 03, questão 5, me parece, fatorial. Essa questão fatorial é a questão que a gente utiliza para demonstrar recursividade, né? Certo, eu vou chamar aqui de programa, só para... Essa instrução PES em Python, porque como o Python não tem delimitador, como, por exemplo, JavaScript tem, essa função começa no abrir de chaves e termina aqui no fechar das chaves, isso em JavaScript. E para ser vazio, basta ter o fechamento. Em Python, se eu fizer somente isso, está errado do ponto de vista de sintaxe. O vazio é a presença do PES, tá bom? Essa é uma função vazia. Muito bem, então eu recebo um número, input, tudo bem, um número qualquer, e o que eu preciso fazer como primeiro passo para dominar a repetição é dominar o while, né? O que me vai fazer girar, o que eu estou precisando? Eu estou precisando de todos os números, de número até 1, de número até 1. E eu preciso fazer com que isso aconteça, né? Tá bom, então eu posso começar do 1 e ir até o número, que dá mais ou menos da mesma coisa, ou ir descendo mesmo, ou ir descendo. Vamos ver se dá certo. Aqui a gente vai começando, viu, gente? Primeiro você tenta fazer, depois você vai melhorando, tá bom? As questões que eu vou fazendo aqui eu não treino antes, não, apesar de ser questões que eu conheço, mas cada vez que você vai fazer, você faz de um jeito diferente, tá bom? Por isso que a gente pode até errar aqui. Então, enquanto número, eu posso dizer assim, como é que eu faço para que eu vá a cada volta diminuindo este número, mas que ele pare quando chegar no 1? Cara, então você tem que ir diminuindo ele enquanto ele for maior ou igual a 1. Tá bom. Então, quando for maior que 1, aí você testa qual é o impacto de ser maior ou igual a 1, porque o 1 vai ou não entrar no critério. Aqui o Lucas. Tá bom? Então, a cada volta eu vou só fazer assim, dar um print, número. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dominando o while. E eu tenho que diminuir o próprio número aqui, perfeito? Deixa eu rodar para ver o que acontece. Deixa eu tirar esse negocinho aqui do meio. Deixa eu ver, o nome desse negócio aqui é doc. Ocultar, ok? E eu desço esse negocinho para cá. Muito bem, deixa eu dar o play. Se ele dá o play de cara aqui, eu tenho que pressionar. Deixa eu botar aqui 5, né? Beleza, vejam só. 5 é maior que 1? Sim. Então escreva o 5 e diminua ele, torne ele 4. 4 é maior que 1? Sim, 4 é maior que 1, pois escreva o 4 e diminua ele virou 3. 3 é maior que 1? Sim, escreva o 3 e diminua, ele virou 2. 2 é maior que 1? Sim, escreva o 2 e o 2 vira 1. 1 é maior que 1? Não, é igual. Veja só como você faz, esse é o teste de mesa, né? 1 não é maior que 1, por isso que não apareceu o 1. Mas já é verdade, eu teria que ter pensado nisso, que eu queria ir até o 1. Do ponto de vista de fatorial, não ia dar errado, né? Porque multiplicando por 1 ia ser a mesma coisa, tá bom? E para a gente fechar a questão, o fatorial, né? O fatorial
Eu poderia até começar aqui com 1, porque se eu começar com 0 vai dar errado, porque o 0 vai, sei lá, neutralizar a nossa multiplicação, né? Então, eu posso dizer o seguinte, que o fatorial vai receber o fatorial, do próprio fatorial, que ele começa com 1, né? Vezes o número atual, e vai fazendo as sucessivas multiplicações. Eu poderia fazer o print do fatorial aqui dentro da repetição, é bastante comum a gente fazer isso. Mas não faz sentido, por quê? Porque não é uma questão, não é um contexto onde a cada etapa eu tenho que mostrar o resultado da etapa. É uma questão onde as repetições fazem parte de um só problema. Eu estou interessado apenas no resultado final. Às vezes a gente tem dúvida, professor, o resultado fica dentro do while ou fora do while? Às vezes eu fico com dúvida nisso. Você tem que olhar se você está fazendo etapas de um problema, e se o problema explicita se é para mostrar ou não aquilo, ou se você está fazendo o mesmo problema várias vezes, tipo, mostrar todos os números múltiplos. Isso é um mesmo problema várias vezes. A cada volta você está resolvendo, verificando um múltiplo no caso. Aqui no nosso cenário, não, eu tenho que botar fora do while, tá bom? Então, o fatorial do número vai ser apresentado somente depois, né? Fatorial. Aparentemente está correto, né? Vamos dar o play aqui. O fatorial de 5 é para ser 120, está certo aqui a nossa questão. Tá bom, gente? Então, como que a gente resolve, viu, Alisson? Como que a gente domina, como é que a gente abre a cabeça, né? É fazendo desse jeitinho aqui que eu fiz, não tem outro mistério. Primeiro, você domina o contexto da situação. Qual é o contexto? É fatorial. Você vai lá, abre o seu bloquinho de notas, abre o seu caderno, faz umas simulações manuais. Dá uma olhada lá no slide, né? Aí você vê, poxa, eu pego o problema, compreendo, formulo, faço simulações manuais, fiz a simulação, identifiquei o padrão, qual é o padrão, vai reduzindo a cada volta, tá proposta aqui a minha solução, expresso o meu algoritmo e programo, né? E tá tudo feito. Tá bom, gente? Eu acho que isso aqui ajuda muito, né? Você olhar com calma, ver como é que uma questão é construída, e cenários como esse são coisas que os desenvolvedores dos programas mais legais que a gente utiliza fazem todos os dias, né? São estruturas como essa, não tem nada de outro mundo. Tudo bem? Tem alguém aí? 25 alunos estão aí escutando a gente. Alguém quer comentar aí alguma questão, mostrar algum código? Eu estou aqui disponível para vocês, viu, gente? Aqui, vamos ficar aqui mais ou menos uns 40 minutos ou 1 hora. Enquanto a gente tiver dúvida, eu estou disponível para vocês. Professor. Temístocles. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu vi que nas questões que você resolveu, inclusive naquela do Fibonacci, o senhor utiliza algumas variáveis para ir recebendo determinados valores, valores novos, valores antigos, Sim. e com base nisso você vai fazendo os cálculos que precisa, né? Uhum. Eu não sei porque não entra muito bem na minha cabeça quando eu uso variáveis dessa forma, para receber um valor, recebe um antigo, né? E aí eu estava utilizando o if para resolver isso. Eu posso continuar usando ou o senhor quer que a gente faça daquela forma que você explicou na live? Não, é meio assim que tanto faz, né? Não é nem questão de eu querer, de estar certo ou de estar errado, né? Eu precisaria ver seu código para ver se aquilo é algo bom ou ruim para você, né? Eu acho que você deve estar confuso, eu acho que até citei isso nas aulas, né? O professor Osiris, que foi meu professor de algoritmo, e aí, lá pelas tantas, tinha uma questão assim, que a gente tinha que verificar qual é o maior valor dentro, não sei se tem essa questão aí na lista, uma determinada questão que é para verificar qual é o maior valor digitado. Eu acho que até tem essa questão aí. Lá na questão do boi parece que é assim, né, João? Enfim, qual é o maior valor dentro de um conjunto de valores. E você precisa ter uma variável para guardar, né, para atualizar, qual é o maior valor até então. Qual é o maior valor até então? Funciona como uma caixinha temporária, é só uma caixinha temporária. Então, aí eu lembro que o Osiris falava, né? Se valor maior que maior, maior recebe valor. Essa parte que não entra na sua cabeça, né, Temístocles? Por exemplo, se valor, que é a variável valor, maior que a variável maior recebe a variável valor.
né? Eu imagino que seja isso que não entra na sua cabeça por enquanto. Mas se a gente parar para pensar e ver, é exatamente isso. Deixa eu abrir aqui, né? Vamos supor que o usuário, o seu problema aqui é descobrir o maior valor dado, né? Deixa eu olhar aqui. Maior valor dado um conjunto de números, né? Beleza. Então, o que você precisa saber? Você precisa apresentar o maior valor ao final, tá bom? Quando a pessoa digita o primeiro valor, né? Então, ele vai digitar uma sequência de valores que serão atribuídos a valor. O primeiro valor que ele vai botar é 4. Nesse momento, como é o primeiro valor, você já diz o seguinte, cara, o maior valor, ele é valor. Portanto, nesse primeiro momento, o maior valor é 4. A pessoa digita um outro valor, vamos supor que ela digita 3. Você tem que verificar se esse valor está guardado na variável valor. Se ele é o maior valor até então. Você não precisa navegar em todos os valores, porque você tem uma caixinha que está guardado o maior valor que você recebeu até então. Então, você vai e pergunta, se valor for maior que maior valor, então, ó, veja só, então, nesse momento aqui, a variável valor vai estar com 3 que o usuário digitou. E aí está perguntando se maior valor, que no caso é 3, se ele é maior que o maior valor que está guardado. Ele está guardado nessa variável. As variáveis são uns slots, uns caixotinhos em memória que guardam valores. Sim, maior valor, maior que maior valor? Não, não é. Mas se, beleza, tudo bem, eu avanço. O usuário agora digitou 7. A pergunta continua. O valor que está na variável é 7. 7 é maior que 4? Sim, é maior que 4. O que eu devo fazer? Eu devo tirar esse 4 lá desse caixote e botar o novo valor que é o maior. Então, eu venho aqui, né, e boto maior valor, recebe 7. Só que não é 7, não é uma pessoa que está fazendo, é um computador. Você diz para ele, olha, você põe o conteúdo da variável, então esse sentido aqui que a gente está vendo, a de atribuição, é esse sentido aqui, né? Do lado esquerdo, né, vai receber o lado direito, né? Então, o conteúdo desta variável será colocado como conteúdo desta variável, tá bom? Então, isso é muito comum, viu, Temístocles? Bastante comum, atualização de valores, né? Quando você precisa guardar o maior valor, o menor, qual é a média, coisas desse tipo, qual é a moda, né? Que é uma questão também bastante comum. Eu espero que você tente compreender isso, né? Mas você faça desenhos mentais aí para você compreender que variável nada mais é que um caixotinho em memória.